Quando você tem juros compostos atuando ao seu favor, como é o caso de um investidor, você está no caminho certo para formar patrimônio, para acumular riqueza, para ter uma vida melhor no futuro. Agora, quando você não tem educação financeira e você está na outra ponta, você paga juros compostos, você vai pagar 2 vezes o valor do carro, 2 vezes o valor de uma televisão, 3 vezes o valor de um telefone. E, infelizmente, a nossa cultura é uma cultura de primeiro compra e depois paga. Então, se a gente conseguir mudar esse mindset, né, a gente virar a chavinha e passar de devedor para investidor, o Brasil, o país como um todo ganha, a economia como um todo ganha, porque aí não serão apenas os bancos lucrando, né? A gente percebe que tem alguma coisa errada do ponto de vista de educação financeira quando a gente vê que nos últimos 10 anos a empresa que mais lucrou no país foi um banco, a segunda mais lucrou foi um banco, e a terceira também. Então, são 3 empresas que não produzem algo físico, algo tangível, são importantes, os bancos fazem intermediação financeira, uma sociedade não vive sem banco, mas tem alguma coisa errada quando os bancos ganham, têm um lucro maior que todas as outras empresas que atuam no país. E isso acontece, em partes, por quê? Por falta de educação financeira. Então, ser banqueiro no país é uma das melhores coisas do mundo. Porque eles acabam ganhando em qualquer cenário, né? Não, sem dúvida nenhuma. O que você falou aí é bem claro. E fora, né, os próprios bloqueios, né? Eu acho que a gente dá uma conotação, eu falo sempre para os investidores, é muito melhor ser sócio de banco do que ficar devendo para o banco, né? Então... Compre a ação do Itaú, compre a ação do Bradesco, compre a ação de banco, ao invés de tomar dinheiro emprestado para comprar telefone, para comprar carro. Não que não seja errado, não que seja errado, né? Que não, mas é só quando realmente aquilo vai te trazer algum benefício maior do que o custo que você está pagando, né? Então, quando você está comprando algo, financiando, pagando uma taxa sem necessidade, ou pelo menos que você tenha oportunidades de não fazer aquilo, de postergar aquilo, você pode ganhar. É melhor sempre. O Einstein dizia isso, né? Que o juro composto é uma das maravilhas do mundo. Ótimo para quem recebe e horrível para quem paga, né? Então, é o que eu falo sempre pro pessoal. Se o pessoal começar aí, não importa quanto, meio salário mínimo, um salário mínimo, tem gente que pode mais, tem gente que pode menos. Em uma década e meia, ele vai ter formado um bom patrimônio e viver do passivo desse patrimônio, né? Então, ó, vamos pensar assim. Vamos pensar em aposentadoria. Como que funciona o sistema de aposentadoria? Você, durante um tempo, vai contribuir mensalmente com uma quantia para depois ter direito a receber. Então, vamos pensar que você vai ficar 35 anos depositando mensalmente um valor. 35 anos são 420 meses. Você vai ter um histórico de 420 depósitos. Todo mês você vai depositar alguma coisa aqui. Isso vai gerar um valor acumulado, que ao invés de tirar de uma única vez, você vai ficar tirando periodicamente durante a sua aposentadoria. Vamos dizer que você vai ficar 20 anos retirando. Então, eu tenho aqui 420 meses de depósitos. E 240 meses, por exemplo, a gente pode fazer com outros valores, de resgates. 20 anos. O raciocínio é esse. Vamos partir do pressuposto que você queira se aposentar com uma quantia, sei lá, de 15 mil reais, tá bom? Durante 20 anos você vai receber mensalmente 15 mil reais. É uma quantia considerável, né? 15 salários mínimos. Considerável, exatamente. E aí você vai ficar 35 anos depositando alguma coisa, você quer saber quanto você vai depositar, quanto você deve depositar durante 35 anos, todo mês, para ter direito a isso. É importante que você saiba qual é a taxa. Vamos colocar uma taxa de 1% ao mês. Depois a gente fala um pouco sobre essa taxa, legal? Ok. Então, aí a gente tem uma maquininha que faz essa conta toda. Quando a gente tem uma série de depósitos ou retiradas iguais, a gente chama isso de PMT na nossa maquininha que vai fazer a conta. É a abreviação da palavra payment. O payment, ou pagamento,
em juros compostos vai ser esse PMT. Eu tenho o tempo, que são 240, e tenho a taxa. Então, eu vou descobrir primeiro quanto eu preciso ter acumulado nesses 35 anos, que é o meu X. Então, eu pego minha maquininha lá, vou colocar ela nesse canto da tela aqui, para deixar um pouco mais livre. E eu vou colocar, vou limpar a memória dela, apertando o CLX aqui, 15 mil é o que eu quero resgatar. Então, é o meu PMT, tem uma teclinha aqui, ó. 1% é a minha taxa, então eu coloco 1i, e eu vou tirar 240 parcelas, que são 20 anos, 240 meses, 240N. Se eu acho o PV, eu sei que eu preciso, para isso, ao longo da minha vida, acumular 1.362.291 com quantos centavos? 25 centavos. Então, eu preciso acumular isso durante a minha vida. Então, agora eu vou fazer a segunda parte da conta. Quanto que eu preciso colocar de PMT, ou seja, de pagamento mensal, durante 35 anos, ou seja, 420 meses, com uma taxa de 1%, para acumular esse valor que eu preciso? Vamos na maquininha de novo. A gente pega e faz o raciocínio inverso. Agora, esse 1.362.000 é meu valor futuro. Então, 1.362.000. Opa, 362.291, né? 1.362.291,25 é o meu valor futuro. Futuro é FV nessa maquininha. Ela faz toda a conta do juro composto. Tá. Aí eu ponho 420 meses, que é o tempo que eu vou ficar depositando, N, coloco 1% de taxa e aperto o meu PMT, R$ 211,83. R$ 211,83 depositados todo mês, com juros compostos de 1% ao mês, garantem para mim 20 anos retirando R$ 15 mil por mês. Aí vocês podem dizer assim, Douglas, mas eu não tenho uma aplicação que me dá 1% ao mês, eu tenho uma aplicação que me dá 0,5% ao mês. É aí que vem a maravilha do mercado de capitais. Se você tiver um olhar de investidor comprando ações de longo prazo, você não precisa nem colocar todo o seu dinheiro em ações. Põe, por exemplo, metade numa renda fixa, que vai te dar 0,5% ao mês ou menos do que isso, né? Líquido. E põe a outra metade em ações, fazendo um estudo sério. Você vai ter muito mais do que 1% ao mês. E com 211, por exemplo, nessa proporção, se você fizer uma boa análise, você vai ter muito mais do que 15 mil por mês durante 240 meses. Ah, então é legal fazer um produto do banco? Não, de jeito nenhum. Porque se você faz isso aqui com aqueles PGBLs, VGBLs, o banco vai ter isso aqui e vai te dar uma parte só. Então, na proporção que você tem aqui, de 211 virar 15 mil por mês, o banco vai te dar equivalente a 3 mil por mês, por exemplo. Professor, 12 para ele com taxa de administração, para você ter uma ideia.